Olá, minha gente do YouTube, meus amigos inscritos do meu canal, Zezão, Professor Malaca. Eu peço para vocês que, aquele que não for inscrito e que vier assistir a meus vídeos e gostar do meu conteúdo, que se inscrevam no meu canal, acione o sininho das notificações, comente, compartilhe e deixe seu joinha. É importante que você deixe o seu joinha, tanto negativo como positivo, né? Então, gente, hoje eu vim. Já é a terceira vez que eu gravei o vídeo e daí eu sempre escuto ele para postar ele para ver se eu não cometi algum deslize, né, alguma gafe. E daí eu não gostei, sinceramente não gostei. Eu embaralhei demais as minhas ideias e acabei deletando ele, não quis pôr. E daí comecei a gravar o outro. Tava com 4 minutos já de conversa. Chegou uma pessoa aqui, meu filho, e no fim eu tive que parar e daí também acabei apagando ele para começar tudo de novo agora para comentar hoje sobre um assunto. Eu falava então no vídeo anterior é sobre relacionamento, né? Então essa pauta que eu adotei ela hoje para mim falar esse conteúdo. Ela é uma coisa muito assim, ela é muito abrangente, ela é muito vasta, né? Para você comentar sobre relacionamento é muito complexo. Mas eu vou falar de relacionamento, não vai ser só nesse vídeo, que senão ele fica muito grande o vídeo, né? Não, fica muito chato, das pessoas não gostam de ficar assistindo um vídeo muito longo. Então, possivelmente eu vou dividir ele em dois e também dizer para vocês que o que eu vou falar é relacionado sempre a mim. E não quer dizer que as pessoas têm que seguir o que eu penso, o que eu faço, o que eu fiz. E se não gostar também não tem problema, pode criticar eu. Se gostar, deixa lá seu joinha, conforme eu já pedi, né? E compartilha se quiser. Mas daí eu vou contar hoje, primeiro eu vou começar contando uma história que se passou na minha vida há 65 anos atrás. Eu tô com 70 anos, então na verdade eu tinha 5 anos de idade, não mais que isso, talvez menos até. 4 ou 5 anos, que ainda a gente consegue lembrar de certas coisas que aconteceram muito marcantes na vida da gente e é natural que nós, como ainda na infância, a gente lembra de certas coisas, né? Principalmente coisas más, né? Então, gente, foi nessa época, a minha mãe e meu pai moravam na divisa do estado de São Paulo, exatamente na beira do rio Paranapanema, aonde tinha uma balsa. Meu pai era balseiro, ele trabalhava nessa balsa. O dono dessa balsa morava em Presidente Prudente. E nessa balsa não tinha só ele de funcionário. Meu pai era gerente dessa balsa. Mas tinha outras pessoas também que trabalhavam naquela atividade ali, que era uma atividade era bastante trabalhosa na época, porque não tinha ponte, era só a travessia daquele rio enorme que é o Paranapanema. Era feito através da balsa, então era ali transportava de um lado para o outro gado, caminhões carregados, carros, ônibus, né? Então passava para ir para o estado de São Paulo, a cidade maior que tinha ali naquela região do estado de São Paulo, ficava a cerca de, eu acredito, com 100 quilômetros, que era Presidente Prudente. E nós, do lado de cá do rio, que é o Paraná,
tinha a cidade mais próxima de nós, era a cidade de Santo Inácio. Era cerca de 10 quilômetros, tudo estrada de chão, não se falava em asfalto. Né? Asfalto tinha na cidade grande, na cidade maior. Mas as estradas geralmente eram todas de terra, né? Não tinha asfalto. Bom, e a gente vivia naquela comunidade, eram cerca de 6 casas, mais ou menos, que tinha ali de funcionário, pessoas que moravam por ali. E tinha também olaria, tinha 2 olarias, fazia tijolo, telha. Também tinha seus funcionários lá, tinha um posto fiscal, eram 100 metros retirado da beira do rio. Nós morávamos mesmo bem na beira do rio, bem pertinho de onde embarcava carro, gado. A nossa casa tinha uma cerca alta de balaústra, né? Por causa que quando chegava muito gado, aquilo ali entupia tudo, sabe? Chegava, você só via chifre de boi, na verdade, durante uma semana, até mais, às vezes atravessando boi, 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 boi. E nós não podíamos sair fora daquele quintal porque era perigoso, né? Bom, mas o que eu venho contar, então, que eu estava falando sobre relacionamento, eu vou começar contando essa pequena história hoje, né? E deixar já uma deixa no vídeo para amanhã eu continuar com o meu raciocínio daí. Naquela época, então, eu me lembro de um jovem casal. Uma moça muito bonita, tinha cerca aí de 18 ou 20 anos, não. Desculpa. Não tenho certeza nem lembrança mais. Eu sei que ela era muito bonita. Então, nesse dia desse acontecimento que eu vou contar, ela estava assim com um vestido, usava-se muito naquela época, um vestido rodado, estampado, era um vestido bem claro, claro. E ela era uma moça morena, mas muito bonita essa moça, sabe? E daí ela tinha um namorado, um certo namorado. E sempre eles vinham ali para namorar. Mas o que acontecia? Ali perto da nossa casa, cerca aí de 200, 300 metros para baixo, rio abaixo, era pasto, tinha umas lagoas. E para baixo desse lugar tinha uma figueira assim muito grossa, sabe? Uma árvore muito frondosa, uma sombra maravilhosa que era. E a paisagem era muito linda, porque você via o rio, o barranco era alto, então ficava mais no alto. Aquela figueira ficava um pouco, você até pegando para a beira do rio, mas sombreando muito aquele pedaço de pasto que era uma grama. E ali muitas pessoas costumavam ir ali para fazer algum piquenique, tirar alguma fotografia, porque aquele tempo eram umas máquinas diferentes, mas tiravam foto. E aquela paisagem linda que era o rio, muito bonito mesmo. E era um lugar próprio também para casais, né, que queriam namorar, conversar. Então eles sempre vinham e frequentavam aquele lugar. Passavam de frente assim com a nossa casa, com a casa da outra pessoa que morava, tinha 3, e seguia pelo pasto, ia nesse lugar. Bom, é- essa essa história, eu não foi uma vez só que eu vi esse jovem casal vir ali, foi mais vezes, né? Todas as vezes eles vinham de carro sempre, era um carro alugado, tinha um taxista em Santo Inácio que trazia eles. E daí ele ficava ali conversando com meu pai, com a mãe, ele era muito amigo da família e ficava por ali esperando essa jovem que é esse homem. Bom, e daí eles namoravam, tal, conversavam normal e vinha embora, ele levava embora, enfim.
Acontece que, depois que aconteceu esse caso, esse fato, essa própria mulher depois ficou sabendo depois, né, que aquele relacionamento que ela mantinha com aquela pessoa, a família não aceitava. Não aceitava de maneira nenhuma. Porque sabia e conhecia a reputação do homem. E a menina, uma menina muito jovem, inteligente, né, de uma família, eu acho que talvez um pouco abastada, não assim rica, mas de muito. Aquele tempo tinha muito preconceito, né? Mas não era coisa que pudesse assim dizer que eles estavam errados, a família. Porque geralmente muitos jovens, né, não obedecem à família, os pais. E aonde eles não têm experiência nenhuma e caem em muitas armadilhas desse mundo, conforme essa moça estava caindo. Porque esse homem que estava se relacionando com ela ficou sabendo depois que ele era um homem casado, não era um homem de idade, não, ele tinha pouca coisa mais do que ela, aí 23, 25 anos, quando muito. Então, mas ela não acreditava. O amor falava mais forte e era um amor assim, bastante doentio até, por ambos os lados, mas principalmente pelo lado dele. Porque ele casou e não era feliz com a família, porque na verdade ele encontrou, ele viu aquela pessoa bonita, nova, cheia de vida igual ela, ele começou a se apaixonar por ela conforme de fato que ele se apaixonou, uma paixão doentia. Mas essa moça até então, ela acreditava num príncipe encantado e ela não escutava o que os pais dela falavam, dos problemas que daquela pessoa tinha e que ele era daquele jeito, tinha esses defeitos, mas ela não acreditava. E ela sempre, aquele tempo os pais dominavam bastante os filhos. Mas não tinha jeito, ela quando tinha oportunidade, ela saía e ia se encontrar com esse sujeito. Mas as coisas foram acontecendo e o que houve daí? Que num determinado dia eles foram para namorar nesse lugar onde nós morávamos, nesse lugar lá, nesse pasto, nessa figueira, que era costume deles. Passaram pelas casas que nós morávamos ali, às vezes meu pai trabalhando, a mãe e outras pessoas também, mas sempre tinha gente ali. E foram para lá. Ele demorou, quando nós escutamos 2 estampidos de tiro. Todo mundo estranhou, né? A pessoa que estava por ali, foi chamado mais gente, falou, aconteceu alguma coisa para baixo aqui e nós vamos ter que ver. Porque não é normal, porque daí ficou tudo calmo, aquele casal não apareceu, inclusive estava o taxista lá também, e achou estranho aquilo. E assim eles fizeram, juntou lá 3, 4 homens, 5, sei lá. Nós não fomos, claro, nós éramos crianças, eles não deixavam a gente ir. Chegaram lá, eles viram os dois caídos no chão, ela tirada com um tiro bem no queixo, e ele estava também, tinha feito, se suicidado com um tiro no ouvido. E ali foi feito então os primeiros socorros. Ele estava morto, ela ainda estava viva. E conseguiram tirar ela de lá e levaram para Presidente Prudente,
que era muito longe, 100 quilômetros, mas em uma estrada de chão. Mas ela conseguiu sobreviver, essa moça. O homem morreu. Daí ela contava que em determinado momento desse relacionamento, ela começou a cair a ficha dela, enxergar que a família estava certa. E foi nesse dia que ela foi para então dar um fim naquele relacionamento com ele, explicar que ela não queria mais, que não ia contar nada para ele, que sabia que ele era casado, mas que ia terminar o relacionamento. Mas ele, com aquele amor doentio e muito ciúme que ele tinha dela, porque ela era muito bonita, ele não aceitou aquilo. E ele, naquele momento, ele estava. Naquela época era costume as pessoas andarem armadas. Ele pegou e quis ceifar a vida dela e ceifou a vida dele também. E por algum motivo, graças a Deus, ela não morreu. E esse caso ficou marcado demais na minha cabeça, porque daí o comentário foi bastante ali na nossa pequena comunidade, e é uma coisa que repercutiu muito, né? E ficou aquilo marcado na minha cabeça para muito tempo. Quando depois eu vim para Califórnia, veja bem como é que era as coisas em relação a relacionamento, no caso, era muito preconceituoso mesmo naquela época. Graças a Deus que mudou muito, né? Eu me lembro também eu já estava com 6 para 7 anos, eu acho, de uma moça também que tinha um caso também parecido com esse lá um homem casado também, que ela também achava que era solteiro, o cara se passava por solteiro. Essa moça, inclusive, morava perto da nossa casa, em Califórnia. E aconteceu o pior, ela veio a se perder com esse homem. Então e ficou uma coisa assim, muito marcante dentro da cidade de Califórnia naquela época, porque essa moça, ela foi destruída moralmente, de todas as maneiras que você pensar, porque ela ficou na boca da população inteira, porque naquele tempo esses acontecimentos, essas práticas, essas coisas que aconteciam, elas eram uma coisa assim que a notícia ruim, ela não caminha, ela corre, né? Ela é muito veloz, né? E aquilo então estragou com a vida daquela moça, uma moça bonita também, muito jovem ainda. E eu me lembro muito dela porque eu sempre passava na frente da casa dela e ela sempre às vezes estava na janela. Era uma moça nova, tinha aí cerca de 17, 18 anos, certo? E ela é muito atenciosa com crianças, então ela dava muita atenção pra gente. E a gente gostava muito dela. Daí ficou marcada essa história na minha cabeça também, de Califórnia, isso já. E eu espero que Deus tenha protegido ela muito, que ela conseguiu alguma coisa, porque na época era muita. Essas coisas aconteciam, geralmente a própria família levava essas pessoas para a zona de meretício. Era comum isso acontecer. Né? Os pais eram muito ignorantes, muito machistas, não aceitavam mesmo esse tipo de coisa, sabe? E ainda, por cima, eram registradas, acho que era tipo um boletim de ocorrência, sei lá o que era feito, sei que ficava cadastrado até na polícia, ficava, certo? Isso dava muita margem também para muitos crimes de feminicídio que existia, tudo em nome da honra. O homem tinha direito de matar a mulher por traição ou por um ciúme muito absurdo e doentio. Às vezes não existia nada de relacionamento com outra pessoa, da mulher. Ele ia lá e matava ela e ficava livre, não era condenado.
Mas as coisas foram mudando, veio esses movimentos feministas e na verdade veio defendendo muitas coisas interessantes e boas, né, pro lado das mulheres. Mas daí isso é daí eu vou começar, agora eu vou começar a entrar na seara dos meus relacionamentos, né, que aconteceram na minha vida. É aí que eu queria chegar e contei essas histórias porque dá, assim, para ilustrar um pouco até o que acontece hoje também nos relacionamentos de hoje, mas não só de hoje, como do tempo que eu comecei a me relacionar com mulheres, como que eu fui mudando, foram mudando as coisas e eu também fui mudando junto também, sabe? E hoje eu me sinto já o homem perfeito não ainda, né? Porque o homem perfeito não existe, né? Mas daí é uma história para me contar amanhã, eu termino ela amanhã. Não, terminar, eu falo terminar, mas não é terminar, porque é muito extenso esse debate, né, sobre isso que eu estou querendo comentar, né, sobre relacionamento, né? Mas então, só para lembrar também da minha história que eu contei da moça lá que tomou uma azeitona aqui, ela não morreu e com certeza ela teve uma vida feliz para frente porque talvez Deus desviou dela alguma de fato que era mesmo, porque uma pessoa que chega a se matar e querer matar outra tem problema na mental, não é mesmo? Então, para marcar o vídeo meu, para mim não esquecer a minha história e ter sequência amanhã, eu vou deixar marcado com um refrão de uma música que serve muito para mim, porque eu vivi muitos relacionamentos daqueles, sabe? Daqueles mesmo, bons mesmo, viu, né? Então, o refrão diz assim da música hoje vou dormir no tapete da sala, deixo nossa cama toda pra você. Eu não quero ver pela última vez, ver você dormir e me esquecer. Os bons momentos que houve entre nós, falei pra você, não quero comigo. Amanhã bem cedo estou indo embora, buscar lá fora o amor que eu não tive contigo. É só para ilustrar, porque quando eu for contar para você dos meus relacionamentos, eu não. Talvez se vocês perguntassem se eu queria mudar alguma coisa, com certeza sim. Eu não teria saído do primeiro relacionamento. Mas viver os outros dois eu gostaria de viver de novo. Tá bom? Forte abraço, até amanhã.